a história acabou de mudar para sempre. Pela primeira vez em quase meio século, os Estados Unidos entraram em ação com uma força arrasadora que redefinirá o equilíbrio global. Não foi um simples ataque, mas uma operação militar sem precedentes. A potência nuclear mais poderosa do planeta atingiu diretamente instalações nucleares de um adversário, cruzando oceanos para destruir alvos ultraprotegidos enterrados sob montanhas. Um movimento que 4 presidentes americanos evitaram, mas que Donald Trump executou com audácia implacável. Nenhum outro exército do mundo teria capacidade para tal façanha. O mundo agora oscila entre duas possibilidades aterradoras: será o início do fim dessa guerra ou a escalada definitiva para um conflito sem retorno? A Rússia pode ser arrastada já na segunda-feira. Enquanto isso, a Ucrânia desferiu golpes devastadores contra a logística russa, paralisando o abastecimento de combustível ao fronte por 2 semanas e reduzindo a composições ferroviárias inteiras. Putin, em um gesto de desespero, expôs-se diretamente ao fogo inimigo, mas algo deu terrivelmente errado. Mas o verdadeiro abalo sísmico veio da madrugada que entrou para os livros de história. Após semanas de tensão crescente, os Estados Unidos lançaram uma ofensiva relâmpago contra 3 joias da coroa nuclear iraniana, Fordo, Natanz e Isfahan. Não foi um aviso. Não foi retórica. Foi guerra aberta, com uma precisão cirúrgica que só a máquina militar americana poderia oferecer. Bombardeiros furtivos BE-2, cada um custando $2 bilhões, decolaram de suas bases no Missouri para uma missão de 37 horas ininterruptas, cruzando 11 mil quilômetros sem serem detectados. Seu alvo: o coração do programa nuclear iraniano, protegido por camadas de rocha e concreto. 12 bombas GBU-57, cada uma pesando 13 toneladas e capaz de perfurar mais de 60 metros de terra ou rocha sólida, foram lançadas sobre Fordo. Essa é a arma que os Estados Unidos reservam para o dia do juízo final, quando é preciso eliminar um complexo nuclear enterrado em uma montanha. Enquanto isso, 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk, disparados de submarinos, atingiram Natanz e Isfahan com precisão milimétrica. Esses mísseis, lendários por inaugurarem quase todas as guerras americanas modernas, voam 1.600 quilômetros em silêncio absoluto. O inimigo só sabe que foi atingido quando houve a explosão. Trump acompanhou tudo do bunker sob a Casa Branca. Cada bomba atingiu seu alvo. Cada avião voltou incólume. Parabéns aos nossos bravos guerriers, declarou o presidente. Nenhuma outra nação poderia ter feito isso. A mensagem era clara: a capacidade iraniana de enriquecer urânio foi anulada. Sua ameaça nuclear, esmagada. Em um discurso transmitido ao mundo, Trump foi direto: nosso objetivo era destruir a infraestrutura que permite ao Irã enriquecer urânio e eliminar a ameaça de um regime que é o maior patrocinador do terrorismo global. Hoje, posso anunciar: missão cumprida. Os principais centros de enriquecimento do Irã foram destruídos de forma irreversível. Foi a primeira agressão direta dos Estados Unidos contra o Irã desde 1979. Um momento que Trump chamou de histórico para os Estados Unidos, Israel e o mundo inteiro, exigindo a rendição imediata de Teherã. Mas, apesar do tom triunfal, o aviso foi sinistro: ou eles escolhem a paz, ou os próximos ataques serão ainda mais brutais e devastadores. Afinal, como lembrou o próprio presidente, há 40 anos o Irã grita morte à América e a morte a Israel, semeando o caos com bombas caseiras que mutilam soldados. Isso acaba hoje, sentenciou. A resposta iraniana não demorou. Entre ameaças veladas e declarações anônimas ao Jazeera, é mais fácil atacarmos bases americanas no Oriente Médio do que Israel, e a coragem questionável de um assessor do Ayatollah, que propôs um contra-ataque imediato, mísseis contra a frota dos Estados Unidos no Bahrein e o bloqueio do Estreito de Hormuz, artéria vital do petróleo global. O Irã também levou o caso à ONU, denunciando uma agressão bárbara contra instalações nucleares pacíficas, uma violação sem precedentes da Carta das Nações Unidas. Mas a realidade é mais complexa. Enquanto Teherã jura que não houve vazamentos radioativos, confirmado até pela IEA, fontes locais admitem que parte do urânio enriquecido foi removida de Fordo antes dos ataques. E as represálias já começaram. Mísseis iranianos atingiram alvos civis em Israel, incluindo o lançamento inédito do foguete Keibar, com alcance de 2.000 quilômetros. Em Haifa, 4 feridos leves e 2 casos de pânico foram registrados. Israel, aliás, foi o único aliado informado com antecedência sobre a operação americana. O mundo agora segura a respiração.
O Estreito de Hormuz segue aberto, mas a tensão é palpável. Analistas alertam: se Teherã fechar a passagem, os preços do petróleo podem disparar, mergulhando a economia global no caos. Pior, o Irã pode intensificar ataques a bases americanas, recrutar proxies anti-ocidentais e deflagrar uma guerra prolongada, exatamente o tipo de conflito eterno que Trump jurou evitar. A pergunta que não quer calar: será que o Ayatollah vai recuar ou mergulhar o planeta em um pesadelo sem volta? Uma coisa é certa: após essa noite, nada será como antes. A noite foi de fogo, literalmente. Fontes oficiais iranianas, como o vice-diretor da radiodifusão estatal, Hassan Abedini, confirmaram: alvos estratégicos foram atingidos sob a cobertura da escuridão. Imagens de satélite já registravam movimentações suspeitas desde 19 de junho, mas ninguém imaginava que o golpe seria tão contundente. O Irã, que por décadas se projetou como potência regional incontestável, viu sua aura de invencibilidade desmoronar em questão de horas. A pergunta agora não é se Teherã vai retaliar, mas como e a que custo para o mundo. Enquanto o Ocidente segura a respiração, os aliados do regime já começam a se mexer. Os Houthis do Iêmen, braço armado do Irã na região, romperam o frágil cessar-fogo com os Estados Unidos e lançaram um ultimato gelado: mantenham seus navios longe de nossas águas territoriais. A mensagem é clara: o eixo da resistência, Teherã, Moscovo, Pequim e suas milícias proxy, está se fechando em bloco. E a ajuda já está a caminho. O ministro das Relações Exteriores iraniano embarca para Moscou nesta segunda-feira, em uma reunião de emergência com Putin. Fontes do Axios revelam que os Estados Unidos tentaram, em vão, uma reunião secreta em Istambul para salvar o acordo nuclear. O problema? O Ayatollah Khamenei, trancado em um bunker sem sinal, estava inalcançável, literalmente. Trump estava disposto a sentar à mesa, mas Teherã preferiu o confronto. Diplomacia? As portas devem permanecer abertas, disse o chanceler iraniano, em um discurso cheio de ironia. Afinal, enquanto falava, as centrífugas do programa nuclear voltavam a girar em ritmo acelerado. Mas a verdade é que a decisão de bombardear o Irã não foi tomada da noite para o dia. Fontes da CNN desvendam o jogo de Trump: as declarações sobre um prazo de 2 semanas e as supostas divergências com Israel foram uma cortina de fumaça, uma estratégia para manter Teherã desorientada enquanto Washington preparava o golpe. O risco? Se o Irã optar pela vingança silenciosa, abandonando o Tratado de Não Proliferação, expulsando inspectores da IAEA e acelerando seu programa nuclear em laboratórios subterrâneos, o mundo pode acordar com uma nova Coreia do Norte, só que com petróleo, mísseis de longo alcance e uma rede de aliados dispostos a desafiar a ordem global. A história julgará: foi um ataque preventivo brilhante, que evitou uma guerra maior, ou um passo imprudente rumo a uma corrida armamentista sem freios? Enquanto analistas debatem, um fato é inegável: Trump, hoje, comanda o tabuleiro. Ele é o maior amigo que Israel já teve, declarou o primeiro-ministro israelense, em um agradecimento público que soou como um endosso à estratégia de força. Mas nem todos os heróis usam uniforme. Na Lituânia, Sergei Tikhanovsky, marido da líder da oposição bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya, quebrou o silêncio após sua libertação surpreendente. Entre lágrimas, descreveu as condições desumanas nas prisões de Lukashenko e fez um apelo direto: presidente Trump, uma palavra sua pode libertar todos os presos políticos. O líder americano, em sua rede social, não perdeu tempo, compartilhou a foto do casal com uma mensagem de apoio. Tikhanovsky foi claro: não veio para disputar o liderança, mas para fortalecer a voz de sua esposa na luta pela democracia. Voltei para ajudar, não para competir, disse, em um gesto que mostra como até nas sombras da opressão, a resistência encontra caminhos. Enquanto isso, na Ucrânia, a inteligência militar, GUR, executou uma operação que abalou as entranhas da máquina de guerra russa. Um trem militar, carregado de combustível, foi reduzido a cinzas em Zaporizhia, 11 vagões-tanque incendiados, fumaça visível a 20 quilômetros de distância, e uma linha férrea paralisada por dias, se não semanas. Este é apenas o começo, avisou o GUR. Os ocupantes enfrentarão um colapso logístico. O alvo não foi escolhido ao acaso: cortar as artérias em que alimentam o fronte, especialmente a Crimeia ocupada. Putin, ironicamente, escolheu justamente o 22 de junho, data que a Rússia marca como o início da Guerra Patriótica, para fazer sua aparição solene no túmulo do soldado desconhecido, com coroas de flores e discursos sobre o sacrifício heróico.
Um espetáculo de cinismo para quem, em menos de um quarto de século, desencadeou guerras que deixaram 1,5 milhão de mortos ou mutilados entre ucranianos e russos. Depois do teatro, Putin seguiu para uma reunião com os editores dos livros didáticos de história da Rússia. O recado é óbvio: ele quer escrever o futuro, mas a história, como bem sabemos, é escrita pelos vencedores. Stalin chamava sua guerra de a Grande Guerra Patriótica para apagar o fato de que, entre 1939 e 1940, ele e Hitler eram aliados, dividindo a Europa como bandidos. Hoje, Putin repete o script, enquanto vende recursos para contornar sanções, assim como Stalin fazia com o Terceiro Reich, reescreve o passado para justificar o presente. Alguns aprendem com a história. Outros insistem em repeti-la, com consequências ainda mais devastadoras. Obrigado por acompanhar até aqui. Seu engajamento, comentários, compartilhamentos, debates é o que nos mantém fortes. Juntos, somos mais. Até a próxima, com mais análises que o poder não quer que você veja. Boa semana, e que as notícias que virão sejam de esperança, não de guerra.